Sistêmica fala não só de um papel de um pastor, mas acima de tudo de um líder, daquele que lidera a si e desenvolve competências para influenciar aqueles que estão ao seu redor. E isso não é ser igreja? Aumentar o raio de influência através de um comportamento assertivo? Isso não é ser líder? É por isso que nós estamos falando hoje sobre liderança sistêmica. Um líder que tem uma percepção do todo é chamado de um líder sistêmico. E aí vai a primeira nota: liderança sistêmica, em ambos os conceitos, é também, ou seja, além de tudo, acima de tudo, poder enxergar o todo. O líder, ele precisa enxergar o todo, ele precisa enxergar o macro, ainda que ele precise desenvolver micro ações. Sejam na igreja, seja gerindo pessoas numa empresa. Nesse caso, estamos falando especificamente da administração voltada para a parte eclesiástica, para aplicabilidade nas igrejas atuais. Um líder que vê o todo é um líder sistêmico. Só que para que um líder possa enxergar o todo, esse líder, essa líder, precisa ter a percepção de como aquele liderado enxerga as coisas. Nem sempre aquilo que você diz é o que o outro entende. Nem sempre a percepção que se tem do mundo ou das coisas ou do evangelho é a mesma que o outro tem. Um líder sistêmico, ele é capaz de se pôr no lugar, e isso fala de empatia. Mas acima de tudo, um líder sistêmico consegue aceitar que todo ser, que todo indivíduo tem filtros que percebem o mundo e aquilo que está ao seu redor, ou as informações que recebem, de maneiras diferentes. Um líder sistêmico que se preocupa com o todo, que tem o olhar no macro, é um líder que respeita a forma com que cada liderado vê o mundo. Talvez, se você é pastor, você vai me dar razão quando dizemos que nossas igrejas, na verdade de Cristo, mas as igrejas que lideramos, que congregamos, existem particularidades e nem sempre há uniformidade de opiniões. Quando lançamos um projeto, quando detalhamos uma visão, às vezes no mesmo grupo, no mesmo universo de pessoas que caminhavam conosco, percebemos que há uma discordância. E aí é a hora que o líder sistêmico se manifesta. É a hora que o líder precisa se pôr no lugar e entender, e acima de tudo aceitar que cada indivíduo, cada membro tem uma percepção daquilo que recebe como informação e daquilo que vê como mundo. Chamamos isso em modelo de mundo. Chamamos isso de percepção acerca do que se vê. Um líder que observa o macro sabe lidar com opiniões divergentes, porque acima de tudo entende que cada indivíduo percebe o mundo de maneira diferente. Isso é liderança sistêmica. O líder sistêmico que respeita as individualidades e que entende e aceita que cada um percebe o mundo de uma maneira, é um líder que consegue lidar com variáveis, é um líder que consegue lidar com divergências de opiniões, é um líder que consegue lidar com cenários adversos e repentinos. E me diz que não é isso que estamos vivendo hoje. Vamos fazer um paralelo, contemporaneizar aí o nosso cenário. Estamos no meio de uma pandemia, onde através de decretos humanos, a igreja, a organização, lembra da aula anterior? Ela é agora obrigada, por força desse decreto, a baixar as suas portas. Veja que eu usei a nomenclatura abaixar as suas portas, porque a igreja, a organização, está sujeita a esse decreto humano. Porém, a igreja, organismo, jamais abaixa as portas, porque o organismo não se prende ao ambiente que se está, porque o organismo transita entre as atmosferas e jamais fecha. A igreja, organismo, e a igreja, organização. Só que o líder sistêmico, além de ser capaz de transitar entre o universo espiritual e o plano físico, entre aquilo que é decreto na terra e aquilo que é decreto no céu, precisa ter percepções sobre aqueles que se relacionam. Para que você tenha percepções acerca daqueles que você se relaciona, você precisa trabalhar duas vertentes. Comece a anotar. Na verdade, eu costumo dizer que se você confia na sua memória, eu sou obrigado a não confiar no seu discernimento. Então, eu acredito que você já anotou muita coisa. Mas reforce agora com papel e caneta na mão.
Existem dois braços, na verdade eu vou usar a analogia aqui de dois trilhos, como um trem que precisa avançar em uma só direção, e é isso que o trem faz, ele avança em uma só direção. Mas para que esse trem possa avançar em uma só direção, independente da velocidade, percebe? Percebe as analogias? Percebe como eu transiciono entre as esferas? Uso a analogia do trem que caminha no trilho para avançar em uma só direção e trago também que isso independe da velocidade. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando que o trem traça um paralelo com as pessoas, independente da velocidade desse trem, se vai mais rápido ou se vai mais devagar, ele precisa estar na mesma direção para avançar. Voltamos ao ponto original. Voltamos à discussão que abriu essa aula, onde afirmamos que um líder sistêmico é um líder que vê o macro, que se põe no lugar com empatia e que consegue aceitar que cada indivíduo tem um modelo de mundo diferenciado, ou seja, percebe o mundo e recebe as informações e processa as informações e age de maneira diferente. Aí entra a analogia do trem. De maneira diferente significa que uns vão conseguir ir mais rápido, outros nem tanto. Uns vão conseguir assimilar o conhecimento e a informação e processar de maneira veloz e outros terão certa dificuldade para que o entendimento se abra e a informação seja processada. Há outros que vão entender, que vão processar, mas irão demorar para startar. Deixa eu melhorar, para refletir esse conhecimento e esse processamento em ações. E isso fala, de novo, do líder sistêmico. A capacidade de ver o todo, a capacidade de compreender a todos, a capacidade de perceber, às vezes, aquilo que não é dito. Um líder sistêmico avança como um trem numa mesma direção. Mas para que ele avance na mesma direção, é preciso que ele ande sobre trilhos. Trilhos são princípios. Um líder sistêmico, um líder que vê o macro, um líder global, um líder que aflora as percepções, um líder sistêmico que se coloca no lugar, é um líder que consegue ter a capacidade de estabelecer princípios. Está anotando? Estabelecer princípios. O que é um princípio? É um fundamento, é um ponto de partida. E aí eu vou subdividir esse princípio da liderança sistêmica. Por que aposto? Porque ninguém consegue pôr-se no lugar do outro, perceber o que não é dito, identificar personalidades, compreender, potencializar, maximizar indivíduos sem que ele esteja de alguma forma sobre conhecimento e comunicação. Um líder sistêmico vive sob princípios, trilhos esses chamados de conhecimento e comunicação. Talvez se eu parasse aqui, líder sistêmico, líder do todo, líder macro, líder global, líder de percepções, quer seja pastor, perceba, eu não estou lidando aqui no campo das nomenclaturas teológicas, porque a liderança parte do princípio de exercer influência, e é isso que a igreja organismo é. A igreja organização estabeleceu nomenclaturas, a igreja organismo estabeleceu influência. Então, parte do princípio que todo aquele que exerce influência é um líder, porém, nem todos são líderes sistêmicos. Estabelecer o braço, o trilho da comunicação e o trilho do conhecimento é garantir que esse trem da liderança sistêmica, estabelecido sobre esse princípio dos trilhos, comunicação e conhecimento, vai avançar, vai crescer, vai ascender, vai aflorar, vai potencializar, vai maximizar. Se eu te perguntasse agora, de 0 a 10, vamos dar nota, professor, traz avaliações, de 0 a 10, o quanto você daria de nota para o seu trilho da comunicação? De 0 a 10, o quanto você daria de nota para o seu trilho do conhecimento?
Conhecimento, informação processada que se transforma no saber. De 0 a 10, talvez você diga, apóstolo, eu nunca tive a chance de cursar uma universidade, mas você teve a chance de ter acesso a informações, você teve a oportunidade de processar essas informações, você teve a possibilidade de fincar essas informações em teu subconsciente e adquirir saber. Ora, o conhecimento, de 0 a 10. Vou traduzir de uma maneira mais fácil para você, para que você identifique, porque nós temos dificuldade de dar nota para si. Qual foi o último livro que você leu nos últimos 15 dias? Qual foi a última palestra que você assistiu nos últimos 30 dias? Quem são os seus mentores na área de conhecimento? Vamos destrinchar mais quais são as áreas de conhecimento que te interessam. Além da teologia, é claro. Isso fala muito dessa escala de crescimento no que tange, no que se refere ao seu trilho do conhecimento. Talvez seja um exercício interessante agora. Você dá nota, atribuir valor, atribuir números, porque você só muda aquilo que identifica. Anotou isso? Você só muda aquilo que identifica. A partir do momento que eu dou uma nota para a minha capacidade de adquirir conhecimento, eu estou estabelecendo um marco zero, eu estou estabelecendo um princípio, e aí então, a partir do momento que eu identifico uma deficiência, digamos que você se dê nota 4 para esse trilho do conhecimento, isso é uma deficiência. Vou explicar por quê. Vamos trabalhar o outro lado agora da comunicação. Digamos que o seu trilho da comunicação seja ou receba uma nota 8. Um trilho da comunicação 8 e um trilho do conhecimento 4 são trilhos desalinhados. E lembra que eu disse no começo que a liderança sistêmica ela avança independente do ritmo sob princípios, trilhos que andam paralelamente na mesma direção. Se você pegar um trilho de trem, de metrô, você vai perceber que ele é milimetricamente alinhado. Paralelamente, milimetricamente, detalhadamente desenhado, alinhado, simétrico, não assimétrico. Porque um desalinhamento torna impossível que um trem possa avançar, deslizar sobre os trilhos. Assim também é a liderança sistêmica. Quando há um desalinhamento entre a nota, entenda, do conhecimento e a nota da comunicação, não há simetria nos trilhos. Então, a liderança sistêmica não pode exercer-se. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Se você olhar para si, e não precisa dar nomes, talvez se olhar ao seu redor, você vai perceber que existem muitos líderes que são bons na comunicação, existem outros que são excelentes no que se refere ao conhecimento, mas existem outros que são excepcionais, e esses são os que conseguem unir paralelamente com excelência, tanto o conhecimento quanto a comunicação. Líderes desalinhados não conseguem comunicar o seu conhecimento, não conseguem comunicar aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre aqueles que te ouvem. Líderes com muito conhecimento acerca da verdade ou acerca daquilo que foi traçado como rota no céu para a terra, para o seu ministério, para aqueles que o ouvem, mas que não conseguem comunicar com clareza, se fazer entender de maneira assertiva, também são líderes desalinhados, ministérios desalinhados, líderes que são líderes, mas que não são sistêmicos. E é por isso que nós estamos falando hoje de liderança sistêmica. Um líder sistêmico é um líder também que consegue trabalhar muito bem a sua escala de valores. É isso mesmo. Um líder que consegue trabalhar a sua escala de valores, definir os valores que vão governar as suas decisões, são líderes que conseguem ter excelência e que conseguem estabelecer não só uma liderança qualquer, mas uma liderança sistêmica. E aí eu vou falar com você um pouco de valores. Eu acredito que nós estamos chegando próximo dos 20 minutos.
devemos estar entre 15 e 16 minutos, e eu vou passar rapidamente sobre a questão de valores. Entenda, valores para alguns são princípios, para alguns são normas morais, para alguns são fatores determinantes, outros vão dizer que valores são coisas que aprenderam dos seus pais, isso também é verdade, dos seus avós, isso também é verdade, dos seus professores, isso também é verdade. Por quê? Porque os seus primeiros mentores ou os seus primeiros líderes sistêmicos foram os seus pais ou os seus avós. Depois, quando você ingressou na idade escolar, foram os seus professores, e aí nós cometemos um erro. Qual o erro? Porque quando ficamos na fase adulta, já não queremos, ou já não escolhemos, ou não nos submetemos aos nossos mentores, aos líderes sistêmicos, e não nos tornaremos um líder sistêmico. Então, valores podem ser explicados de diversas maneiras, mas eu vou trazer um exercício para você muito simples, preste atenção. Parta do princípio e anote aí que valores vão governar as suas decisões, e decisões vão determinar o seu destino. Valores governam as decisões. Decisões determinam o seu destino. Voltemos para os valores. Se os valores vão governar, vão direcionar, vão inclinar para um lado ou para o outro as nossas decisões, eu preciso sair do emprego, eu preciso conversar com um membro, eu preciso excluir alguém ou procurar alguém, sim ou não. Os seus valores vão fazer com que a sua decisão possa tender para um lado ou para o outro, de maneira inconsciente. Lembra que eu disse que você só muda aquilo que você identifica? Pois bem, valores inclinam as nossas decisões, valores governam as nossas decisões. Deixa eu explicar com um exemplo prático. Digamos que você tem um valor, o primeiro valor da sua vida seja a honestidade. E o segundo valor seja dar o melhor para a sua família, porque você foi alguém que não teve condições, sofreu muito na sua infância, e agora você encontra uma mala cheia de dinheiro. Fala a verdade. A tentação bate, sim ou não? O que vai governar a sua decisão, o que vai fazer a sua decisão tender para pegar aquela maleta, devolver ou não aquela maleta, digamos assim, serão os seus valores. Numa escala de valores, você só muda aquilo que identifica, lembra? E aquilo que não pode ser medido, não pode ser alterado, nem aperfeiçoado. Está anotando? Numa escala de valores, o seu primeiro valor é honestidade, o seu segundo é dar o melhor para a sua família. Agora você encontra um tesouro. Hoje, digamos que seria o álcool em gel. Você encontra uma maleta de álcool em gel. Você devolve, você não devolve, você procura o dono, não procura, você vende, você levar para casa. Preste atenção, se o seu primeiro valor nessa escala for honestidade, e o seu segundo for dar o melhor para a sua família, proteger, o álcool em gel vai proteger, o primeiro valor é que vai governar as suas decisões. O primeiro valor vai fazer com que a sua decisão possa tender a procurar o dono daquela mala, ainda que o seu segundo valor, muito forte também nessa escala, seja dar o melhor para a sua família. Qual vai ser o exercício que você vai fazer? Escreva numa folha de papel, eu vou dizer isso de maneira muito clara em texto. Escreva numa folha de papel agora 5 pessoas que você levaria para uma ilha. Aproveite esse período de isolamento, você tem que levar alguém para se isolar. 5 pessoas com você vai conviver durante 5 anos para que aguarde essa pandemia findar. Na outra coluna, escreva 5 pessoas ou 5 personagens, vale personagem que você jamais levaria para passar esses 5 anos isolada lá. Qual é o segredo? Que do lado de cada nome, seja de pessoa ou de personagem, você vai escrever de maneira clara, líder sistêmico, de maneira clara, lembra do braço da comunicação? Assertividade, você vai escrever de maneira clara por que você levaria cada pessoa. Quando você vira a folha e vê 5 pessoas que você não levaria, você vai escrever de maneira clara, pode ser pessoa ou personagem, ok? Do lado, por que é que você não levaria?
Não levaria porque é fofoqueiro. Não levaria porque só me critica. Não levaria porque me agride verbalmente e fisicamente. Não me agride, não levaria porque não produz, porque encosta em mim, porque lá na minha igreja, não sei. Onde eu quero chegar? Aquilo que é motivo para você levar e aquilo que é motivo para você não levar é que são os seus valores. Você vai traduzir os seus valores nessas frases, nesses motivos. Não levaria porque é fofoqueiro. Não levaria porque é desonesto. Então, não levaria porque é desonesto. O contrário de desonestidade é honestidade. Então, um valor muito forte para você é a honestidade. Faz sentido? 20 minutos eu acredito que chegamos aqui. Vamos findar por aqui. Vamos publicar agora. Certamente você já está assistindo no Face ou no Telegram.